Por que botaram 1.461.150? Professor, a gente optou pelo valor de mercado, não pelo valor de execução, apesar de parecer menos vantajoso na hora de inventar o capital, que a gente, considerando que o José das Couto nasceu em 42, a gente considerou que ele adquiriu os imóveis antes de 1969. Então, esse ganho de capital, essa diferença, estaria 100% isento. Escutou aqui, professor? Repete aí mais alto, por favor. Apesar da gente ter optado pelo valor do mercado, como o José das Couto nasceu em 42, a gente, ficção, claro, alegou que ele adquiriu os imóveis antes de 1969. Dessa forma, a diferença ali que estaria suscetível à tributação do ganho de capital estaria 100% nesse caso. Perfeito. A gente deu essa apelada aí na ficção. Perfeito. Então, assim, existe uma tabela progressiva. Até 69, os imóveis adquiridos até 69 têm 100% de isenção. Depois, a cada ano, acho que é 5%, até 88. De cabeça eu não sei agora. Então, assim, ele utilizou uma artimanha, né, tributária para jogar o valor de mercado lá para cima, e, de repente, ele jogando o valor de mercado lá em cima. Existe uma situação que algumas prefeituras, com base no tema 796, elas cobram o ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado que eles atribuem, até de forma ilegal, porque o tema repetitivo 1113, ele diz que a prefeitura não pode arbitrar por valores de referência o valor de imóvel, se ela não considerar o valor atribuído pelo contribuinte, que tem presunção legal, ela é obrigada a abrir um processo administrativo tributário para atribuir o valor. E eles não fazem isso, né? Então, assim, com base nisso, esse tema 796, o que foi isso? Foi até bom trazer para vocês esse tema 796. Aconteceu, o leading case veio lá de Santa Catarina, existiam 6 sócios com cerca de 17 imóveis, e eles tinham de valor declarado cerca de R$800 mil de imóveis. O que eles fizeram? Eles integralizaram 24 mil capital social e a diferença, 700 e alguma coisa, botaram como reserva de capital. A prefeitura falou o seguinte, sobre o valor integralizado no capital social, eu concedo a não incidência. Sobre a diferença, você tem que pagar o ITBI. O contribuinte ingressou em juízo, ganhou na primeira instância, perdeu na segunda, bateu no Supremo, e no Supremo foi fixado esse tema de repercussão geral 796, que ele diz o seguinte: o valor integralmente utilizado no capital social, sem utilizar a reserva de capital, ele é imune, tem a imunidade tributária, porque a não incidência, quando ela é prevista na Constituição, ela recebe o nome de imunidade tributária. Então, aí algumas prefeituras, de forma deselegante, né, uma palavra mais tranquila, o que eles fizeram? Constituíram legislações para cobrar a diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado. Só que em momento algum no julgado, no acórdão, autoriza a cobrança pelo valor de diferença entre o valor de mercado e o valor da aquisição. E sim, se o valor total do capital, do capital da pessoa no imposto de renda for utilizado só parte no capital social e o resto botar como reserva de capital, esse aqui incide. Então, essa é uma briga. Por quê? Porque o professor Hiroki Arada, ele foi um dos doutrinadores que ajudou a fundamentar essa tese, esse tema de repercussão geral 796, que foi reproduzido pelo redator do acordo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que a primeira parte do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição é uma imunidade incondicionada. Diz assim esse inciso, é dividido em 2 partes. Não incide o imposto de transmissão de bens imóveis na integralização de bens imóveis ao capital social. Ele fala realização.
nem a segunda parte. Nos casos de fusão, cisão, incorporação e extinção, salvo se nestes casos houver a preponderância de transação imobiliária, ou seja, compra, venda, locação e arrendamento. Essa é uma outra questão que um grupo aí deu mole. Tá? Então, na primeira parte, a imunidade incondicionada. Na segunda parte, ele é condicionado o quê? A analisar se a receita operacional da empresa, no período de 2 anos, se for uma empresa antiga, ou 3 anos, se for uma empresa nova, a preponderância de receita operacional for a mais do que 50% de aluguéis, de compra, venda, alguma coisa. Se for de outra atividade, não tem problema nenhum. Ok? Quando a gente estava pensando nessa questão de integralizar pelo valor do mercado ou o valor de aquisição, a gente estava procurando alguma brecha nesse sentido, a gente não soube fazer a conta, mas de repente com a justificativa, de, já que a... Posso? Tá quente. Vai falando. Já que assim, é para facilitar a sucessão e para, de alguma forma, até beneficiar os herdeiros, se valeria a pena, ainda assim, a gente suportar essa tributação nesse momento, se fosse o caso, se incidisse, por exemplo, em cima do ganho de capital, esse incremento patrimonial do imóvel, né? Esse incremento do valor. Valeria a pena para poupar meu filho no futuro, por exemplo, entendeu? Ah, estou pagando agora porque em algum momento esse incremento vai aparecer, ou não? Você consegue entender? Não sei se estou muito baixo.